Aqui, por exemplo, eles colocam uma figura falando do sistema imune, certo? Então vocês podem observar nessa figura que tem um cara realizando exercício, né? Numa bicicleta, então só um padrão estipulado aqui pelo artigo. E aí essa realização de exercício vai, como a gente já comentou aqui, liberar exercinas, né? As exercinas vão ser liberadas na corrente sanguínea. E aí muitas dessas exercinas, elas são fragmentadas, elas são divididas em outros tipos de moléculas, né? No caso aqui, ele está colocando as citocinas. Então, citocinas são moléculas, proteínas, né? Liberadas após um processo inflamatório, certo? Mas citocinas também podem ser exercinas, que é o caso que a gente está vendo aqui. Quando você realiza exercício físico de forma aguda, você tem a liberação de TGF-beta1, de IL-6, de TNF, de IL-10 e de IL-1RA. Então, todas essas citocinas, elas são liberadas após a realização de exercício físico agudo. Por outro lado, quando a gente tem a liberação, quando a gente tem a realização de exercício físico crônico, a gente tem a redução de algumas dessas moléculas que estavam aumentadas anteriormente. No caso, IL-6, que estava aumentada durante o exercício físico agudo, e TNF-alfa, que também estava aumentada após a realização de exercício agudo. E aí ela está reduzida no exercício crônico. Então, essa comunicação aí entre as células, ela é muito interessante, né? Você saber que o exercício físico, ele também tem outros tipos de citocinas, que são outros tipos de exercinas que são liberadas pós-exercício, né? Você tem várias camadas de exercinas. Você tem exercinas que são derivadas de um processo inflamatório, você tem exercinas como a adiponectina, que o Robson falou, derivada do tecido adiposo, sem estar relacionado com um processo inflamatório. Então, as exercinas, elas são dependentes também de vários processos dentro do organismo. Não são simplesmente um mecanismo de ação que vai levar à liberação dessas exercinas. Tu abriu aí? Abri. Deixa eu te acompanhar. Pronto, perfeito. Então aqui a gente tem os efeitos do exercício no sistema nervoso, que é outra parte que me interessa bastante, né? Que é o que eu estudo. Então, assim, só passando um pouquinho mais à frente, a gente pode ver aqui no musculatura esquelética, nesse gráfico. Tu pode botar o mouse aqui, Daniel? Daniel, macho. Não tem nada a ver. André. Eu vou mudar meu nome. Porque assim, pessoal, eu tenho mania de chamar o André de Daniel, pessoal. Aí o André fica meio com raiva. Mas é porque eu trabalho com esse Daniel no laboratório. Eu vejo o Daniel toda hora. Eu fico indignado. Aí às vezes eu confundo sem querer, cara. Mas enfim, viu, Andrezão? Que é isso. Aí a gente pode ver aqui, ó, na musculatura esquelética, ó, a irisina de novo. Tá vendo a irisina aqui embaixo, pessoal? O André botou. Então, a irisina presente não só no sistema lá, os efeitos do sistema cardiometabólico, mas agora também no sistema nervoso. Então, existe alguns estudos mostrando que a irisina ela pode ultrapassar e levar benefícios na barreira hematocefálica. Né? Tem até um episódio que a gente fala sobre isso, né, André? Eu acho que é justamente quando eu tô falando do meu trabalho. Aí vou deixar vocês com a curiosidade. Vocês voltem lá no Spotify. A gente não tem no YouTube, exatamente. Ou nas plataformas. Então é um episódio que eu falo Isso. E eu falo um pouquinho sobre a minha linha de estudo. E eu estou tentando trabalhar com irisina também. A gente trabalha com modelo de privação. Falando rapidamente, trabalho com modelos de animais, né? De privação de sono. E observo se o exercício físico crônico ele consegue reverter os efeitos deletérios provocados pela privação de sono. Certo? E eu quero saber se a irisina tem relação com isso. Será que o exercício melhora? Beleza, mas quem pode levar essa melhora? Será que a irisina tem esse envolvimento? Por que eu pergunto isso? Porque existem estudos mostrando que a irisina ela é menos expressa em modelos de privação, mostrando que a irisina tem benefício na barreira hematocefálica. Enfim, isso é muito pano para manga e a gente está tentando trabalhar isso aí mais à frente. Então a gente pode ver também outra exercina que é muito importante, que nós vamos falar brevemente nos próximos episódios, que é o GPLD1. Não é isso, André? Aqui. Que é uma exercina relativamente nova, né? E ela vem mostrando um possível eixo fígado-cérebro, que é justamente o que tem mostrando nesse trabalho. Como esse trabalho é recente, ele já até cita esse artigo
que aí provavelmente a gente vai comentar nos episódios mais à frente, não é isso, André? É um artigo da Science, que é uma revista também muito forte. Muito bom. A gente já preparou esse episódio, vai lançar para vocês já. E realmente muito... Ficou bem limpo, assim, os resultados são bem limpos e mostram realmente a presença dessa proteína pós realização de exercício. E aí a gente vê, ó, que no sistema nervoso, os benefícios, ó, aumento da produção de BDNF, que a gente vai falar nesse outro episódio, fator neurotrófico derivado do cérebro, tem relação aí com a questão cognitiva, comportamental, não tem, André? Tem mais alguma coisa? Você lembre? É mais, e também tem uma função na capacidade aeróbica aumenta a produção de catecolamina e gera aumento de capacidade aeróbica. Como o Robson falou, aumento de neurogênese, que isso aqui também está relacionado com o GPLD1. Humor e cognição, então são melhorados também com as exercinas, e aumento da plasticidade sináptica, também estão relacionados com as exercinas.